Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, novamente depois de um tempinho, e o vídeo de hoje é um pouco no freestyle. Peço perdão aqui pela câmera um pouco torta, o Luffy está deitado exatamente aqui onde está sendo gravado, então é, acabou que eu não consegui posicionar de um jeito tão legal. E agora eu acabei de piorar, provavelmente, né? O vídeo de hoje, como eu falei, ele é bem mais no freestyle, eu não preparei muita coisa. Queria falar com vocês porque eu basicamente acabei de ver o filme de Kimetsu no Yaiba no cinema. E o do Castelo Infinito, Kimetsu no Yaiba do Castelo Infinito lá, o arco do Castelo Infinito, a primeira parte disso. E gostaria de falar aqui do que foi essa experiência. Porque de fato foi uma experiência marcante, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E quanto a isso também não se refere a uma experiência positiva. Embora o evento, assim, isso é o que em algum momento eu gostaria de conversar, ou até ver o que outras pessoas têm a dizer, e isso em especial, mas o que é exatamente o lugar, né? O local cinema, ele é um local baseado na experiência do evento e não do objeto cinematográfico propriamente, né? E aí, acho que Kimetsu caiu um pouco nessa esteira pra mim o evento, ir ao cinema é interessante. Eu vi criancinhas com seus pais vestidas de personagens, isso é legal. Eu tenho meu bom senso pra isso, assim, eu tenho minha colher de chá pra isso. Mas o filme foi trágico, o filme foi trágico. Foi engraçado de ver. Eu vou estruturar um pouquinho ainda o que eu tenho a dizer sobre um pouco de cada coisa que eu tenho pra dizer. Mas foi engraçado porque a Erika, ela, durante o filme, mas inclusive em especial quando termina o filme, ela diz que é a pior coisa que ela já viu. Claro que ela exagerou. A gente viu o filme Transe juntos, a gente viu aquele da Colin Hoover lá, ó. É assim que acaba ou é assim que começa? Algum dos dois, a adaptação dos dois livros dela, sei lá. Que são ligeiramente piores, o Minecraft, o filme, coisas assim, enfim, já vimos filmes piores, e mas que foi uma das experiências mais avassaladoras que eu tive numa sala de cinema, isso eu não tenho nenhuma dúvida, enfim. Vamos falar sobre o filme, mas antes um recadinho, o Furikuri Cast, que eu comentei no último episódio, ele chegou ao fim, no seu quarto episódio, e recomendo ainda que tenha chegado ao fim que vocês acompanhem. Eu acredito que a gente vai gravar algumas coisas pro canal aqui sobre o Furikuri, mas recomendo que vocês assistam aos episódios passados, aos episódios que aconteceram, porque eles estão muito bons mesmo. Foi um projeto muito divertido, muito bom de fazer, muito legal. Gostei muito do resultado também. Então, enfim. Fica a minha recomendação, eu provavelmente vou deixar aqui na descrição o Furikuri-cast, então eu recomendo que você assista. Enfim, vamos falar de Kimetsu no Yaiba, do bagulho infinito lá, o Castelo Infinito. Vamos lá. O primeiro, acho que o primeiro grande comentário, acho que o primeiro grande comentário que eu tenho a fazer aqui ele é anterior ao Kimetsu, assim, ele é muito sobre comportamento das pessoas na rede. Eu sempre caio nessa, né? Eu acho que talvez seja um objeto muito de recorrência aqui do canal, mas me entristece muito que houve e há neste momento agora com a popularização, esse boom, muita gente assistindo o Kimetsu por causa do filme e o Luffy está levantando. Desequilíbrio na câmera. Levantou? Tá. É, esse boom de popularização que Kimetsu voltou a ter agora, porque o filme tá tendo um sucesso de público aqui no Brasil, fez se popularizar um pouco também o movimento de contradição, né? De gente que tem coisas a reclamar e sempre vai ter, evidentemente, pra tudo, mas por experiência própria, assim, com Kimetsu era muito difícil ter. Naquele auge de popularidade de Kimetsu ali, naquele momento entre a primeira e a segunda temporada, quando sai a segunda temporada, por ali, assim, depois, eu não sei se não teve uma quarta, mas com certeza teve uma terceira temporada e ali já teve uma queda de popularidade, pelo menos no Ocidente, eu não sei falar dos números do Japão, né? Mas pelo menos aqui no Ocidente, ou talvez empiricamente falando isso, mas
teve sim uma queda de popularidade o Kimetsu aqui no Ocidente, e teve esse retorno agora, mas em especial nesse momento da primeira e da segunda temporada ali, era muito difícil você criticar o Kimetsu. Primeiro, por ser difícil você encontrar, então realmente eram poucas pessoas, eram o comentário mais ínfimo da internet sobre Kimetsu, eram críticas. Isso para quase tudo de sucesso, naturalmente. O que tinham eram besteiras, normalmente é, é a comunidade otaku, né? Esse vazio que essas produções geek existem academicamente, né? Não existem bons pensamentos sobre normalmente. Os que existem, eles são meio reclusos. E os que tentam, mas que emergiam um pouquinho tentando, eles eram esculhambados, assim, não me defendendo desse momento. Isso aí deve ser o quê? 21, 22. Eu com certeza era um animal, um estúpido, mas eu tentava me fazer de algum nível de oposição ao Kimetsu, ao não gostar de Kimetsu, com certeza falando atrocidades, besteiras, mas eu já fui muito esculhambado, sabe? Já recebi ameaças de morte na internet por, você não gosta do mesmo desenho que eu e tal. E aí, hoje há mais marcado um movimento, pelo menos nessa popularização de agora do filme, há um movimento mais marcado de contradição ao Kimetsu, mas como tudo se exerce uma repetição e quando cai numa esteira de repetição, vira um problema muito sério, assim, vira um problema de você sabe que você não gosta, sabe? Você sabe que você tem um problema porque a tua experiência não foi positiva e tá tudo bem. Mas às vezes você não sabe explicar e tá tudo bem, não é nem que tá tudo bem, é essencial que você tenha uma troca, uma relação com a interação das outras pessoas pra agregar na sua interação com determinada obra, isso vai pra tudo, pra vida real, inclusive, né? Pra experiências de vida mesmo. Mas quando você tá replicando as falas de outra pessoa, você não sabe direito que aquela outra pessoa tá falando, né? Naturalmente, você pode ser desbaratinar muito bem, ou você pode repetir muito bem o que aquela pessoa tá falando. Mas. Ai, talvez se você tomar um apertinho ali, você vai ver que a tua repetição, ela é enfraquecida, sabe? Ela é fraca, naturalmente fraca. Ela não vai se sustentar por si só e acontece muita repetição. Ah, a grande crítica a Kimetsu hoje é essa do show de luzes, né? Tem muitas críticas ao Photoball, porque o Fate se comporta muito dessa maneira também. Eu vou comentar, é um negócio que eu quero necessariamente comentar aqui, mas em geral, esses animes da Ufotable, pelo menos esses dois, eles são muito polidos, enquanto eles são hiper estilizados também, então é, eles parecem meio desgovernados, mas existindo num contexto de produção em que tá tudo bem não ser interessante o pensamento imagético, desde que aquilo esteja sendo um show de técnica, né? Seja, desde que a técnica esteja sendo muito bem exibida, e aí se basta pela técnica ser bem exibida e a técnica tá levada ao extremo do que ela rigorosamente parece exercer, porque a técnica não tem nenhum valor em si, né? Mas talvez pro senso comum, ou talvez pra produção da esteira de produção mais mercadológica, mais industrial, técnicas sim carregam alguma noção própria, sabe? Então, essa técnica elevada ao extremo, ela vai condicionar algum sentido necessariamente. Não deveria ser assim, mas acaba sendo enfim, pra mim, eu concordo com essa crítica no geral. O Kimetsu, ele é hiperestilizado dessa maneira, ele tem uma fixação muito forte por essa hiperprodução da coisa, por essa hipervalorização técnica que desgoverna o sentido formal da coisa, então não importa muito o comportamento estrutural ali, desde que aquela técnica esteja elevada a milhão, já se basta. E beleza, essa crítica é completamente pertinente, mas quando você diz isso e não diz o que é o sentido formal deteriorado, o que é esse sentido formal desgovernado,
Aí tu cai numa repetição que talvez você só não esteja exatamente pensando, e pode ser de fato um pensamento, eu não tô nem me colocando contra, né, quem vai dizer genuinamente, assim, mesmo que você tenha visto outra pessoa falando e tá repetindo, você pode se incomodar com a animação, como ela se comporta ali, porque eu me incomodo muito também, em algum momento eu não entendi o porquê também, mas tenta achar o porquê, sabe? Eu acho que o mais importante pra essa crítica não cair, pra essa crítica, e aí nem como, né, nesse sentido de produção acadêmica, crítica, mas a sua contra-argumentação mesmo, pra ela não cair numa repetição estúpida e talvez até meio desvalorizada, seria eu encontrar o. Ok, beleza, esse anime hiperestilizado, por hiperestilizar fica escroto, mas quantos outros animes hiperestilizados não são sensacionais? O Mob Psycho, por exemplo, é um. Eu acho que o Jujutsu na segunda temporada cai muito nisso também. Em geral, e aí é um negócio que eu também vou acabar falando, em geral, a gente começou a entender que Kimetsu, ou pelo menos esse também é um problema dessa repetição da argumentação, a gente começa a entender que Kimetsu, ele foi o dono, ele foi a cabeça por trás desse momento de hipervalorização técnica, mas não, né? Eu acho que isso, a hipervalorização técnica, ela existe para além de Kimetsu em todas as áreas, para além dos animes também, né? O que é a hipervalorização da IA, por exemplo, ou a própria crescente mesmo, não é nenhuma hipervalorização, como se fosse só um gosto, né? Mas de fato uma crescente, de fato um desenvolvimento, de fato um fortalecimento dessas tecnologias. Ah, Nesse caso, né, na obra são técnicas, mas também tecnologias, inevitavelmente, né? Enfim, não, eu acho que acaba sendo. Isso é algo que a gente vai poder averiguar melhor em algum momento em que esse momento dos animes estiver consolidado. Então, este período foi muito encabeçado pelo Sakuga, tá ligado? Pela animação ultra técnica, ultra fluida, ultra estilizada. E aí a gente vai poder olhar o quanto Kimetsu de fato foi influente, ou ou quanto Kimetsu só não foi o objeto mais que melhor realizou, que melhor condensou isso em algo, né? Eu acho que é isso. Eu falei brincando pro Bernardo, enquanto eu conversava com ele sobre o filme de Kimetsu, que o Kimetsu, nesse caso, pelo menos esse filme, acredito que o anime também, eu não vejo faz tempo, mas esse filme, ele é uma coisa meio o Christopher Nolan, assim, que ele não é o cara que destruiu o cinema, essa vontade incessante de hiperestilizar as coisas, mas ele é quem melhor exemplificou, ou quem melhor, ou quem mais foi afetado por isso, e por acaso, né, por consequência, ele acaba exercendo essa influência para além dele, né? Então, não foi ele quem começou, não foi ele quem revolucionou, não foi ele quem impulsionou, mas a partir do fato dele ter sido gigante, outras coisas tiveram que ser gigantes também fazendo isso. Eu acho que essa é a influência de Kimetsu, de novo, com toda a possibilidade de um grande pedantismo aqui, da gente falar de algo que a gente ainda tá vivendo, né? Kimetsu é muito recente e ah, esse, esse vício na hiperestilização, ele também é muito recente, né? Se você vai ver, até animes que são, hoje a gente enxerga com uma coisa absoluta, assim, de produção, mas de décadas passadas eles ainda se permitiam ter, de certa forma, quadros. Não são nem quadros, né? Porque em quadros há, e às vezes até há demais em Kimetsu, mas ele se permitia mais um sentido da animação de TV, principalmente, de enquadrar mais as coisas. Também não exatamente em poucos movimentos, mas em movimentos comuns, entende? Em movimentos mais proporcionais ao que aquela cena tá acontecendo, entende? A grande coisa dessas cenas de Kimetsu é que elas, e de outros, como o próprio Fate, que já foi citado aqui, e qualquer um que vá cair nessa lógica de hiperprodução, até os muito bons, como eu citei aqui, o Mob, essa coisa que
a movimentação da câmera, da movimentação, daquele personagem, a movimentação dos elementos que contornam aquele personagem, elas são meio desproporcionais aos outros elementos que compõem a cena, ou que compõem as outras cenas, ou que compõem todo o resto da obra, né. Enfim, eh, é isso. E o que eu tenho exatamente a dizer dessa hiperestilização em Kimetsu, né, porque eu comentei muito aqui sobre como dizem e acabam não dizendo muito, porque dizem, 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 e não. Hã, vamos partir primeiro de um sentido um pouco mais vazio, e aí vamos tentar elucidar um pouco melhor esse sentido, porque enquanto eu via as cenas eu pensava muito em, muitas vezes, não o tempo inteiro, mas muitas ocorrências de olhar e pensar numa cutscene de videogame, de algum videogame de alta qualidade, assim, sei lá, um PS5, não manjo de videogame, mas algum videogame de alta definição. Tanto que quando eu comentei sobre Kimetsu com amigos, eu usava muito a palavra gráfico, que não é exatamente uma palavra muito usual quando você está se referindo a uma produção, audiovisual, cinematográfica, que seja. Você não fala muito do gráfico da coisa, e eu não, então eu não me refiro, quando eu digo gráfico, não me refiro ao estilo, né? Eu me refiro existe quase uma noção gráfica da coisa mesmo, quase uma noção de, alguns objetos, alguns não, tudo é muito polido, e aí tem que ser o foco, a dimensão principal do objeto em cena tá no que é mais hiperestilizado, e aí por isso parece muito uma cutscene, sabe? Tem umas cenas que são tipo os personagens um de frente pro outro, daí um ele tá mais ao fundo do plano, o outro mais em primeiro plano, e tudo em volta, ele não é exatamente desfocado, porque é tudo muito polido, sabe? As coisas, elas não têm muita textura, elas são, num geral, muito planas. Todos os elementos em cena de Kimetsu, elas, no geral, são muito planas, elas são muito retas, elas são pouco dimensionadas. E aí são dois personagens hiper estilizados, também muito polidos, também muito planos, mas muito brilhosos, entendem? Eles são muito. Claro, existe pelo fato deles serem os personagens, então eles são necessariamente caracterizados para existirem em cena, para chamarem a atenção da cena para eles, mas não é nem uma questão de atenção nesse caso, é uma questão de como todo o cenário ele parece todo homogêneo, e é aqueles dois pontos ali que são dois personagens, eles rompem com toda essa homogeneidade pra parecer de fato que você só consegue controlar ou só consegue acompanhar aqueles eventos, entende? Então, importa mais, não é nem o importa mais, mas importa somente que você entenda o que esses dois elementos podem fazer, do que o que esses dois elementos, ou como esses dois elementos estão se comportando naquele ambiente ali, porque o ambiente pouco importa. E, no geral, eu vou falar muito de ambiente pouco importar para quase tudo que eu vejo de produção mais recente, por algum motivo. Isso é a ser investigado, eu realmente não faço ideia o porquê que a ambientação, o porquê que o cenário, o porquê que o por trás das coisas, por que que tem muito desfoque hoje né, por que que tem muito profundidade de campo sendo rejeitada hoje, eu não sei dizer exatamente o porquê, realmente, assim, e aí Kimetsu eu nem diria que exatamente é um problema de profundidade de campo, é um problema de polidez da animação mesmo, e aí é uma questão de estilo, que aí eu falei de gráfico, mas é uma questão de estilo de o estilo ele é tão exageradamente polido por ser hiper estilizado, tudo ser muito gráfico mesmo, tudo ser muito alta definição, eu acho que é o que eu queria dizer. Tudo tem uma alta definição da parada ali. é, ocasiona, sabe? Ocasiona essa falta de dimensão dos eventos e do impacto do impacto dos presentes nos eventos, entende? Enfim, quanto à questão. Não é nem justo dizer quanto à questão visual, porque isso é o que vai carregar todos os sentidos, né? É um filme, afinal de contas. Mas quanto à questão visual, o que eu teria a dizer é isso, mas é só um comentário de que é engraçado que
eu abri o vídeo aqui falando sobre a reação da internet hoje, ela não é dividida, ela é proporcionalmente muito maior aos que gostam, porque é um anime muito famoso e naturalmente vai ter muito mais gente que gosta, né? Mas. E aí os comentários vão ser maiores pra isso daí. Mas é interessante ver a movimentação, e isso é sempre serve pra tudo, né? Mas essa movimentação de que ah, só por em algum momento o Kimetsu ter sido o exemplo maior do como fazer, né? Quando você vai ver algum youtuber falando do isso aqui sim é um anime de alta produção, de produção refinada. A partir do momento que ele se tornou um exemplo, a gente começa a entrar em contato com ele sendo utilizado como um contra-exemplo do que ele foi um próprio exemplo. Então, é, mas eu não tenho nenhuma discordância quanto a ele ser um contra-exemplo de ser um anime feio. Mas eu acho engraçado que eu já comentei em alguns ciclos mais pessoais meu, que eu digo, pô, Kimetsu é muito feio e isso é um escárnio de se dizer assim, é um negócio que não chega nem a ser é, revoltante e vira espantoso mesmo, porque tipo, o que você acha feio? Mas enfim, eu vou agora para algo que eu não costumo buscar muito quando eu vou falar de alguma produção, quando eu vou falar de alguma obra, de qualquer coisa, enfim, é, qualquer obra, qualquer produção no geral. Eu vou tentar ao máximo não cair numa esfera conteudista, mas eu vou aqui um pouco para agora uma noção de estruturação da coisa. Não é o comentário muito que eu gosto de fazer, mas me chama muito a atenção como Kimetsu é estruturado. E isso já era um problema para mim quando eu li o mangá, uns 3 anos atrás. Eu não lembro quando acabou o mangá, mas há uns 3, 4 anos atrás, quando eu li o mangá, já era um problema que eu tinha ainda, sei lá, adolescente, aí eu lendo, assistindo hoje, me chamou até mais atenção do que o quanto ele é feio, né? O quanto aquelas imagens são ridículas. A estruturação de progressão dos eventos mesmo, de acontecimentos ali. O Kimetsu é extremamente prolixo, extremamente prolixo. É, chegou num momento, assim, a quase todo o tempo, a quase toda a duração do filme era desgastante, sabe? Era chato ele ser assim, era tedioso ele ser assim. Chegou num ponto que a gente tava dando risada, sabe? Eu e a Erika, a gente ria, assim, a gente. é, eu me senti constrangido de dar risada porque eu sabia que a maioria do pessoal ali na sala tava vendo aquele momento com entusiasmo e eu não queria nem ocasionar nenhum constrangimento pra quem tivesse perto de mim, assim, né? No sentido, pô, por que que esse cara tá dando risada? Qual que é a graça aqui? E aí achar que talvez a graça seja algo além do filme e não que eu estou rindo do filme. Que se for isso, até foda-se, mas o constrangimento de acharem que eu não me importo com o que eu estou assistindo. Me importo tanto quanto você, só de maneira diferente, mas era inevitável não dar risada, assim. Flashback da casa. O flashback da casa, ele é que ele é o suprassumo, ele é o que, pra mim, que melhor vai explicar o que eu quero dizer aqui. Mas o filme inteiro ele progride dessa maneira antes de chegar na casa, mas é que do a casa acaba sendo muito engraçado, porque eu talvez esteja exagerando, mas eu acho que são 30 minutos, 40 minutos de flashback do a casa e ele é inteiro uma repetição dos primeiros 5 minutos, ou até de 5 minutos anteriores ao começo dele. Nossa, cara. Essa estruturação. Eu, enquanto eu via, eu pensava que me vinha a palavra intersecção, sabe? Existia uma estrutura de intersecção. Então, são coisas que se cortam, são coisas que se cruzam o tempo inteiro. Então, a gente vai ter esse momento e esse momento vai ser cruzado por esse momento, mas eles não estão exatamente, eles conflitam necessariamente, mas eles mais se sobrepõem e ao se sobrepor esse posterior ele mais descarta o anterior do que agrega o anterior, e isso ocorre progressivamente durante o filme. Me parece que era uma coisa assim, meio compilado de highlight, que é exatamente uma característica desses filmes de resumo. Eu quero falar melhor sobre isso ainda, mas. ahn, porque não, eu não acho que seja só pelo filme resumo aqui nesse caso, porque, como eu falei, eu tinha esse problema com o mangá de Kimetsu. A estrutura base de Kimetsu é que
tudo vai ter uma intersecção de flashback, de explicação, né? Então, essa ação aqui, ela está sendo tomada mediante a tal sentimento, a tal sentido, a tal contexto, mas esse contexto ele nos é dado a partir do momento em que aquela ação já foi tomada. E aí, qual que é o ponto aqui, né? Quando a ação ela é tomada, você pode adorar ela, principalmente pela forma como ela é conduzida visualmente, esteticamente. Ponto. Você pode amar, em muitas eu gostei também, mas normalmente essas ações, elas, pra gente, elas não são muito carregadas de valor, porque elas estão acontecendo previamente ao contexto que vai ser dado posteriormente. E aí, quando essa situação ocorre, aí sim você é introduzido ao sentido dela tá acontecendo, uh, para ela logo ser superada, entende? Eu disse aqui que o flashback do Akaza, a luta no geral ali do Akaza, ela é bem isso, porque é uma coisa. Aqui o Tanjiro ele vai entender o que ele precisa fazer. E aí, entendendo o que ele precisa fazer, ele vai lembrar do flashback, que vai sustentar esse entendimento. E daí a cena seguinte é ele tentando fazer, mas sendo superado. E aí essa superação contra ele, ela é explicada, ela é contextualizada, porque essa superação contra ele tinha um sentido também. E aí ele vai superar essa superação e pum, 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 as coisas vão se compilando, mas elas não vão se engrandecendo, elas não vão subindo, elas vão todas ficando num mesmo plano, sabe? Elas vão todas ficando. ah, Elas não concatenam, entende? Eu acho que falta uma razão que faça as ocorrências de Kimetsu fazerem algum sentido em unidade, assim, elas se comportarem melhor em. Elas não se cortarem, elas se cruzarem mesmo. Elas se. Não queria dizer exatamente complementarem, mas elas não implodirem os acontecimentos anteriores. Eu acho que é um anime que peca muito no excesso, assim. É um anime que peca muito num sentido de que. Isso que eu expliquei mesmo, assim. Parece que são vários highlights, entende? A gente precisa que tenha aqui muito rapidamente o momento em que o Tanjiro vai fazer algo legal. E normalmente isso ocorre. Ele. Como é hiper estilizado e hiper ansioso também. Então vai acontecer numa avalanche, um ato ali, um golpe, um entendimento de golpe, algo, um conhecimento da fraqueza do adversário, algo do tipo, vai acontecer tudo numa avalanche, e no momento em que ela vai se concretizar, ela não se concretiza de fato, porque aí sim vem o contexto, e no momento que passa o contexto e é o momento da concretização, essa concretização ela vai ser superada por alguma outra ocorrência, entende? E o flashback do Akaza foi todo assim. O flashback do acaso foi todo assim, porque ele ah, passou por tudo, enroladaço, prolixo nessa estrutura que eu acabei de comentar. Mas, enfim, o Tanjiro corta a cabeça dele. E aí, quando o Tanjiro corta a cabeça dele, aí sim, lindo, maravilhoso. Ele tem algum sentido de querer ser forte, de não poder perder e tudo aquelas coisas que ele vai falar. E ele pum, vai segurar a cabeça dele. E aí a gente vai ficar tipo, meu Deus, ele tá segurando a cabeça e ele não vai morrer agora. E aí vem um contexto. E aí fecha esse contexto e pum, conseguimos cortar. Mas de novo ele segura. Cara, isso acontece acho que 4 vezes, assim, de tipo, acabou, mas não acabou, mas acabou, mas não acabou, mas acabou, mas não acabou. Todas sustentadas por alguma lógica que venha a se seguir depois da própria atitude tomada. Me incomoda, me estressa muito porque, primeiro, é não saber terminar as coisas, é não saber a hora de parar, eu diria, é não. Mas em essência, assim, é, é não conseguir consolidar uma coerência, sabe? A gente precisa chocar de certa forma. Eu não queria falar assim, mas parece meio punheteiro, sabe? Parece meio masturbatório. Uma coisa. Agora tem de novo, sabe? Agora você vai receber isso de novo. E toma de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vários de novos. É, Eu acho muito chato, muito chato. Em determinados momentos isso funciona, tá? Uma coisa que eu gosto bastante.
bastante forte também. Uma coisa que eu gosto é que como o anime, ele é, como eu falei muitas vezes aqui, ele é hiper estilizado e hiper ansioso, por isso, normalmente os melhores momentos nas lutas, os melhores momentos de alguma atitude, de alguma ação ali, ela é, ela é uma quebra dessa movimentação, dessa hipermovimentação, dessa coisa muito rápida, e inclusive algo que normalmente vai valorizar mais o movimento, assim. Por mais que aquela cena da Shinobu dando uma espadada no olho do vilão, que eu não sei o nome, é, ela seja rápida, né? Ela é um corte que você nem vê ela indo. É, existem quadros de movimentação nessa cena. Existem quadros que você consegue compreender a movimentação dessa personagem. Essa é uma quebra, entende? Tem muitas quebras que ocorrem por slow motion. Eu acho que o Kimetsu. E olha que slow motion é uma coisa que eu não gosto no geral. E eu acho que Kimetsu é uma obra que se utiliza bem de slow motions, que consegue fazer os slow motions serem coerentes e carregarem sentido, né? Eles não serem muito uma estilização escrota à la Zack Snyder, assim. Elas são boas intersecções nesse caso, sabe? Como tudo em Kimetsu é uma intersecção, aqui é de fato uma boa intersecção. Aqui é de fato. Tá tudo muito rápido, muito. Hiper. Não para nenhum segundo, sem te dar tempo de respirar. Mas no momento de consolidação, você tem essa quebra. Eu acho interessantíssimo isso. Mas, enfim, em geral, eu acho completamente disfuncional, sabe? Eu até poderia de novo falar que isso cai nessa lógica dos filmes resumo, que deve estar no título do vídeo que a gente tem que acabar com essa porra, né? Não, mas nem é inevitável, é uma esteira de produção muito inevitável, porque é muito conveniente, principalmente nesses produtos como esses filmes de Kimetsu, como foi aquele filme de Blue Lock, que eu também vi no cinema, é, que é diferente, por exemplo, do filme de Haikyuu ou outros filmes de anime que existem como parte da temporada mesmo. Mas assim, o filme de Haikyuu eu não gosto, e eu amo de paixão Haikyuu, mas eu não gosto por ele cair nesse problema do filme de anime que ele, nesse caso, não é um filme resumo, mas ele é um filme que resume, né? Ele é um filme que não dá muita permissão ao tempo, né? Não dá muita permissão a que as cenas, elas tenham mais tempo e tenham mais interações dentro dela. Não necessariamente interação de personagem com personagem, não é isso que eu quero dizer, mas interações de cena, né? A cena, ela não é muito permitida ela acontecer, ela se comportar, ela ah, ter as suas práticas ali, porque ela precisa acabar logo, porque a gente precisa ir logo pra próxima cena. E aí o Haikyuu é muito assim, esses filmes resumo são muito assim. Não chega nem a me revoltar, assim, eles são tão insossos, assim, eles são tão ridículos e meio inúteis, assim, que é, são obras que não são projetadas para serem filmes, né, e eles acabam sendo como filmes, elas são projetadas para serem episódios. O do Haikyuu não, era um filme mesmo, mas ele é ansioso de qualquer forma, então são obras que são projetadas para existir em 24 minutos ali e em uma produção de TV, não em uma tela de cinema, enfim. Essas questões de proporção e de comportamento são artes diferentes, me desculpa, cinema e TV não é a mesma coisa. E essas obras não são idealizadas como filme. Sabe um filme que cai nisso? O Alto da Compadecida, o primeiro filme de Alto da Compadecida. Alto da Compadecida é uma minissérie compilada em filme. Não é um filme, não é um filme. Enfim, o negócio que eu quero falar mais rápido, porque daí eu acho que é realmente mais despropositado, principalmente tudo que eu já comentei aqui, é que eu sempre achei e volto a achar isso depois de ter visto agora. Eu acho Kimetsu muito estúpido, eu acho Kimetsu meio burro. E aí você pode estar muito bravo comigo falando isso, porque, meu Deus, é só um anime pra crianças. É claro que ele não vai ser metido a inteligentão e blá blá blá, mas é, sei lá, eu já falei isso diversas vezes. Eu acho que eu nunca comentei aqui no canal, mas não é de agora que eu me incomodo com essas argumentações, até porque eu gosto de muitas produções infantis e eu vejo um grande valor estético na produção de diversas essas obras infantis. Essa, essa argumentação de que a criança não se importa, de que a criança curte e que é isso que importa, é,
ela é um caminho muito aberto para que essa produção de obras infantis ela seja ah, só uma produção, né? Só uma produção muito. Tudo é uma produção em escala, mas uma produção absolutamente de escala. O que eu quero dizer? Uma criança ela vai ver o Totoro e vai ver o filme do Minecraft e ela vai adorar os dois, porque ela não é dotada de senso crítico, mas a gente não precisa fazer Minecraft só porque ela vai gostar de Minecraft também. A gente pode fazer Totoros, ela vai gostar de Totoro. A gente não pode normalizar um sentido de que aquela produção ela pode ser ruim porque ela não é. O público não tem um público-alvo dotado de uma criticidade avantajada ou evoluída, enfim, qualquer coisa assim. Ah, acho que Kimetsu estúpido, esses arquétipos de personagens cínicos me incomodam, e como a parada toda é muito hiperestilizada, acaba exagerando um pouco mais nesse sentido. Queria ser mais breve nesse comentário. Vai ser isso. O vídeo. Ó, o Luffy aqui. Apareça, querido. O vídeo é isso. O que foi que você tá me olhando? O vídeo é isso, gente. Valeu. Queria falar de Kimetsu. É a primeira vez que eu falo de anime aqui, especificamente. Gostaria de fazer mais vezes. Talvez o que eu mais tenho contato na minha vida toda. Tem muitos mangás aqui, vocês podem ver. Mais do que livros, por mais que tenha outros livros aqui embaixo que não aparecem, mas tem mais mangás também, que não aparecem no enquadramento. Enfim, primeira vez que eu falo de anime, mas acabou que calhou de ser Kimetsu, acabou de calhar de ser uma coisa que eu não curto muito, mas espero em algum momento vir a falar de coisas que eu gosto mais. Enfim, obrigado por ter assistido. Sempre reiterando que os comentários, ele é o campo aberto para discussão. No limite do possível, não me xinguem. Se for inevitável, pode me xingar. Mas, no geral, evitem, por favor. Vamos manter um ambiente de debate legal. E é isso, deem um like, compartilhem e, sei lá, não gosto de Kimetsu. Obrigado.